Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que tem participado com a gente, tem nos assistido. Eu muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência em nos escutar. Você que está chegando pela primeira vez, curte lá os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, divulgue para os seus irmãos e amigos, tá certo? Para que a gente possa estar trazendo assim sempre um conteúdo relevante para te ajudar, tá bom? Tá certo que eu ainda estou me aprimorando ainda nesse quesito de vídeos no YouTube e tal, porque eu estou chegando no YouTube agora, tá? Mas quero melhorar, quero contribuir de alguma forma para o seu bem-estar, para que você e sua família alcance as misericórdias de Deus, tá? Deus, Ele tem interesse em nos abençoar e nós precisamos te explicar isto, explicar de maneira clara sobre as bênçãos de Deus. Desculpa, que tá fresquinho aqui fora, mesmo de manhã cedo ainda tá fresquinho, porque nós ainda estamos na primavera, né? Estamos na primavera e estando na primavera, né? Pode ver que eu coloquei a caneta aqui para segurar a folha porque está ventando, então uma brisa maravilhosa. E nós vamos caminhando, né? Olha, hoje nós vamos falar de um assunto interessante a respeito de convivência, né? E de entendimento de vivência. Vamos falar de um assunto que Jesus falou interessante, que quando no capítulo, no capítulo 18 de Mateus, Jesus deixou aqui uma lição para as pessoas que estavam ouvindo ele, né, os discípulos, a multidão e tal. Só que aqui parece que é um assunto em particular, porque é mais que diretamente aos discípulos, porque ele estava respondendo também uma pergunta. O título do assunto é A Parábola do Credor Incompassivo. A Parábola do Credor Incompassivo. Só que eu vou começar antes, no verso 21, porque ele está respondendo uma pergunta de um dos seus discípulos. O verso 21 do capítulo 18 diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Ponto. Uma interrogação. Aí Pedro faz a segunda pergunta: até 7? Você entendeu aí? Ele faz duas perguntas numa mesma conversa. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Primeira pergunta. Segunda pergunta, até 7? Por que eu falo a segunda pergunta? Porque tem dois pontos de interrogação. O verso 22 diz: Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Quando Pedro faz essa seguinte pergunta, é porque era costume dos judeus naquele tempo o entendimento de que deveria perdoar o seu irmão até 7 vezes, né? Esse entendimento já tinha. Só que Jesus agora ele altera isso. Ele diz: Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. Você sabe que uma pessoa não peca contra o outro 490 vezes num dia. Então Jesus estava dizendo que deveríamos perdoar o nosso irmão quantas vezes fosse necessário, ou quantas vezes for necessário. Então, se num seio religioso, numa igreja, há irmãos que não conversam um com o outro, que não falam um com o outro,
ou que evitam contato, não gostam de estar no mesmo lugar, isso é sério, é perigoso. Tá entendendo? Vamos para frente. Isso não está restrito só aos membros de uma igreja. Está também, essa palavra, ela serve para os ministros, os pastores, os presbíteros, o evangelista, o diácono, o missionário. Há muitas pessoas fazendo muitas obras, mas está com uma situação mal resolvida. Esse é um ponto da história, mas nós vamos entrar na outra assunto aqui, que Jesus, ele, aproveitando a pergunta de Pedro, ele decidiu contar-lhes uma parábola. Vamos lá. Agora ele começa no verso 23 falando: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não é pouco dinheiro não, tá? Que esse homem devia não, gente. Ele não devia pouco dinheiro. 10.000 talentos. Você sabe quanto que vale um talento? Eu estive avaliando aqui, pesquisando, cerca de 34 quilos de ouro ou de prata. Logo que o grama do ouro, né, tá na casa dos seus, não sei se é seus R$90, R$60. Vamos supor que esse homem devia em torno de R$300.000. É uma suposição, um exemplo para nós não podermos perder tempo com essa investigação. Depois a gente apura melhor os valores, certo? Voltando, o verso 24, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um servo. Esse rei tinha vários servos que devia ele, mas um devia 10.000 talentos. Então, verso 25, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, grave isso, ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Ou seja, era para as pessoas pegarem, as autoridades do rei, pegar aquela família, aquele homem com a sua esposa, com seus filhos, com as suas terras, com seus bens, vender tudo para poder pagar a dívida. Então ele não devia pouco. Só nessa soma aí, passa dos 300.000 que eu falei como simbólico aqui. Você está entendendo? Só que o verso 26 está dizendo assim: então aquele servo, prostrando-se em reverência, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Grave isso. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. O que é conservo? Conservo é aquele que trabalha com outro servo. Ou seja, é como se ele estivesse trabalhando numa empresa, que a gente fala de empregados, né? Termo empregado, que ele saiu e encontrou um outro colega de trabalho que trabalhava na mesma área dele, ou no mesmo setor, na mesma empresa. Então, verso 28, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve. Olha só, lá atrás ele estava chorando, pedindo misericórdia para que o seu senhor tivesse compaixão dele, para ele poder pagar a dívida, que ele ia pagar a dívida. O seu senhor perdoou uma dívida altíssima, valores altos. Mas aqui no verso 28 ele encontra o seu amigo de trabalho e diz: você vai me pagar o que você me deve.
Olha o verso 29. Então seu companheiro, prostrando, fez o mesmo. Prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. O conservo, o amigo dele de trabalho, usou a mesma forma de clamor que ele usou lá com o seu senhor, com o rei. Mas vamos ver aqui o desfecho disso, o que aconteceu para frente. Ele, porém, não quis conversa, antes foi e encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, entregou aquele conservo, o amigo dele, às autoridades, denunciou esse rapaz, para ser preso. Para frente. Vendo, pois, os seus conservos, os outros colegas de trabalho, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara, ou foram ao rei falar. Verso 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, verso 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Você está entendendo como que Jesus ele deixou certas lições interessantes para nós? O Deus Todo-Poderoso, ele perdoa os mais insanos dos pecados dos homens. E o ser humano, às vezes, não quer perdoar. Está entendendo? Vamos lá. Verso 34. Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo quanto devia. Foi ruim ou não foi? Assim vos fará também o Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então Jesus estava falando aqui, para que nós tenhamos uma boa relação nas relações humanas, né? Nas relações humanas, Jesus deixou claro aqui que, vezes por outra, nós precisamos perdoar alguma atitude do nosso irmão, do nosso companheiro, né? Nós precisamos ter compaixão do nosso próximo. Então, mas ele apresentou duas situações aqui de pessoas que, quando ele tá em dificuldade, ele quer misericórdia. Mas quando ele é para ter misericórdia do seu próximo, ele não tem misericórdia. É a mesma coisa que nós vemos no convívio dos seres humanos. Há aqueles que se sentem no direito de tirar a vida do outro. Mas ele não quer morrer. Ele pede misericórdia. Então, nós precisamos ter, se nós não tivermos esse pensamento de Cristo na nossa mente, a gente vai estar sempre aborrecido com alguma coisa. A gente vai aplicar a justiça ao nosso bel prazer. Este homem aqui, por isso que Jesus falou assim, o reino dos céus é semelhante a um certo homem que quis fazer contas com seus conservos. Às vezes, nós no nosso viver diário, nós achamos que certas coisas só a gente que é prejudicado. Quando acontece com o nosso próximo, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, com nossos irmãos, com uma irmandade, com aqueles que estão numa igreja, no ministério, quando alguma coisa, a gente só acha que essas coisas podem acontecer com o outro, não pode acontecer com a gente. Por que aquele servo recebeu a misericórdia do seu Senhor e não teve misericórdia do seu próximo? Isso significa que às vezes nós passamos um bom tempo na presença de Deus, sendo um servo de Deus, proferindo palavras, pregando em seu nome, mas na prática nós não administramos a misericórdia com o próximo. Na nossa vida como um todo, nós não vamos acertar sempre.
Em algum momento, nós vamos errar com alguém. Em algum momento, alguém vai errar com a gente. Enquanto nós estamos aqui, nós somos sujeitos a essas coisas. Enquanto nós estamos aqui, algo pode acontecer que pode nos levar a um estado de dívida com o nosso próximo. Agora, nós também, quando alguém estiver num estado semelhante, às vezes, ao que nós passamos, nós precisamos olhar com um olhar de misericórdia. Às vezes acontecem casos na vida de pessoas, que pessoas precisam entrar num estado disciplinar, nós batemos palma, nós regozijamos que aquela pessoa sofreu uma disciplina, mas quando é a nossa vez, nós queremos misericórdia. Quando é a nossa vez de passar pelo processo disciplinar, achamos que Deus é injusto. Achamos que as pessoas estão agindo com injustiça com a gente. Então, na nossa vida de ser humano como um todo, se nós não nos moldarmos, se nós não procurarmos o entendimento real das coisas, nós vamos sempre achar que nós temos o direito e o outro não. Este homem, talvez pelo seu grau de dívida, ele devia ter um nível acima dos outros. Mas ele achava que era justo ele cobrar do outro, porque a misericórdia que o rei teve dele, ele não precisava ter com o próximo. Há aqueles que entendem dessa forma, que a justiça só é para ele. Em algum momento ou outro, pode alguém entrar num estado de infração, pode alguém passar por uma situação desconfortável que lhe vai levar ele a um ato disciplinar? Pode. Mas como que eu devo encarar isso, meu próximo? Eu devo ter compaixão do meu próximo. Eu devo buscar a Deus pelo meu próximo. Eu devo orar a Deus pelo meu próximo. Porque haverá um momento que eu posso passar por um estado por uma situação semelhante e vou precisar da misericórdia do meu próximo. Esse senhor aqui, 1 Pedro está perguntando lá em cima, no verso 21 e 22. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Há aqueles que não perdoam, mas querem ser perdoados. Tem pessoas que têm esse tipo de comportamento. Ele quer misericórdia, mas ele não exerce a misericórdia com o seu próximo. Ele entende que essa misericórdia é só para ele. Se Cristo não viesse à terra dar um jeito nisso, essa terra estava vivendo um estado terrível e sombrio. Aonde o Evangelho de Cristo, pelo menos uma parte do Evangelho de Cristo chegou, houve mudanças no comportamento das pessoas. Porque dependendo da classe social, as pessoas achavam que aquelas pessoas menos favorecidas deveriam morrer. E ainda hoje há uma pregação de muitos aventureiros usando a palavra de Deus e colocando pessoas que têm dificuldade, que passam por problemas, que estão desempregados, as coisas não estão dando certo na vida dele. Essas pessoas estão tratando essa gente como pessoas de segunda classe. Estão tratando essa gente como se elas estivessem amaldiçoadas. Mas não é esta mensagem que Jesus mandou pregar. Nesse mesmo capítulo, eu estou falando capítulo, se eu falei capítulo, estamos no capítulo 18. Só que no início do capítulo 18, foi feita uma seguinte pergunta para Jesus também. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos, verso 1 do capítulo 18, chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? Porque às vezes nós quando fazemos um trabalho para Deus, ou exercemos alguma atividade eclesiástica, pelo que fazemos, nós achamos que nós estamos arrebentando a boca do balão. E aqueles discípulos, eles chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Aí no verso 2, Jesus chamou uma criança e pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer? Que a nossa mente, ela precisa ser pura como a mente de uma criança. Uma criança, às vezes, ela se aborrece uma com a outra, daqui a pouco elas estão brincando. Às vezes, os adultos até brigam por causa das crianças. Às vezes, tem duas crianças lá, elas brigaram ou se desentenderam, e os adultos deveriam assumir um papel conciliador entre as duas crianças, dizer: meus filhinhos, não briguem, vocês são amiguinhos, não briguem, não. Os pais, que são adultos, eles vão brigar, achando que daquelas crianças foi injusto uma com a outra, e acaba tendo uma discussão, e dependendo do caso, do momento, do nível de estresse da pessoa, pode vir uma violência, pode vir alguém daquele, pode vir a óbito, pode gerar um assassinato. Então, Jesus disse: aquele que não tiver a mente de uma criança, de modo nenhum poderá entrar no reino dos céus. Quem aqui é perfeito? Será que você é perfeito? Eu não sou perfeito. Eu sou sujeito a falhas. Existe um contexto aí, um entendimento no coração de algumas pessoas, achando... Alguns podem até pensar: eu vivo a vida dessa forma, que eu ainda preciso passar pelo tribunal de Cristo para ser julgado, para ver se eu vou ser salvo. Há aqueles, há alguns que pensam dessa forma, que já está acima da média, que já está acima de tudo e não precisa de uma orientação, não precisa de um conselho, não aceita uma conversa, um diálogo, porque já acha que está naquela condição. Há aqueles que não suportam uma boa conversa para fulano: tá, essa situação, se você fizer assim não vai ser melhor. Aqueles que não aceitam, preferem usar o que está na sua mente. Por isso que a sociedade vive essa injustiça que tem. Alguns acham que tem mais direito que os outros. Você está entendendo? Por que existe o salário mínimo, por exemplo? Isso não faz parte desse contexto. Por que existe? Porque o volume dos que recebem o salário mínimo é muito grande. Por isso tem que estipular um salário mínimo para as pessoas receberem. Há casos excepcionais daqueles que batalharam ou criaram um modo de contribuição que atingiu o teto máximo, que é pouco mais de 5 mil e poucos reais. Então você tem que contribuir para o teto máximo. Se o rendimento nosso foi para um salário mínimo, vamos ter um salário mínimo. Agora, alguns acham injusto isso, mas não. O volume de pessoas que tem que receber o salário mínimo é grande. Então o caixa, eu me lembro aqui que as pessoas diziam que antigamente o salário mínimo era 1 por 1. As pessoas trabalhavam para pagar uma pessoa que está aposentada. Hoje você tem que 5 trabalhadores para pagar um aposentado. A contribuição de 5 trabalhadores, ela paga um aposentado. Então o grau de dificuldade é grande. Tá certo? Só que é aqueles que acham que merecem mais do que o outro, sem ter produzido para aquilo. E existe muito engano, E no meio cristão, na convivência do dia a dia, nós achamos a mesma coisa. Há aqueles que acham que tem mais direito do que o outro. Quando acontece uma infração com um indivíduo, ele quer que aquele indivíduo sofra todas as consequências que é necessário sofrer. Mas quando acontece a mesma coisa com essa pessoa, ela quer misericórdia, ela quer dar uma explicação de que o caso dela foi diferente. Isso é perigoso. Isso faz uma seletividade entre as pessoas. Faz com que haja seres humanos quase deuses. Então é necessário nós, seja cristão ou não cristão, nós entendermos a situação do outro. Nós entendemos assim: aconteceu comigo o que aconteceu com fulano, mas Deus teve misericórdia de mim, me abençoou, hoje eu estou melhor. Então Deus talvez, eu passei por aquele processo,
Deus me abençoou de tal forma, maravilhosamente, Ele me abençoou e eu consegui se sobressair, consegui prosperar, consegui crescer. Mas agora o meu próximo está vivendo uma situação ruim, ou está vivendo um desemprego, ou está vivendo uma situação de perdas, alguma situação que em algum momento eu preciso perdoá-lo. Eu preciso encontrar uma saída aqui para que a gente consiga se acertar sem eu ser injusto com a pessoa. Porque este homem aqui, ele fez um papel feio. É a mesma coisa que quando Jesus deu a parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano foi a mesma coisa. Foram os dois orar. Chegou o fariseu e orou a Deus. Falou: Senhor, eu contribuo com o meu dízimo, eu jejuo tantas vezes por semana, eu não sou igual a esse publicano. E daqui a pouco o fariseu sai e chega o publicano. E o publicano não tinha nem coragem de olhar para o céu. E ele dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. Você está entendendo? Jesus pergunta: qual dos dois foram justificados diante de Deus? A oração do fariseu ou a oração do publicano? Às vezes nós, quando vamos orar a Deus, nós fazemos até comparações. Senhor, eu não faço igual fulano. Olha como é que está fulano. Estou passando para Deus o relatório das pessoas, ao invés de pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de fulano. Ele caiu numa estrada fora da direção do Senhor. Senhor, abre os olhos dele. Mas não, eu vou orar a Deus e falar: ah, Senhor, fulano está pecando. Fulano está pecando, mas ele tem carro, ele tem casa, ele tem roupa bonita, e eu estou nessa miséria. Essa não é a oração correta. Então, esse tipo de comportamento, Deus não agrada a Deus. E às vezes o outro lá vai sendo muito mais abençoado, porque talvez em si está tendo um estado de espírito diferente do nosso. Então nós precisamos, quando nós virmos alguém numa infração, ou semelhante ao que passamos, ou diferentemente, nós precisamos olhar para essa pessoa assim como Jesus olhou. Ele olhou com um olhar de íntima compaixão e perdoou o pecado daquelas pessoas e deu a essas pessoas uma chance de serem restabelecidas na vida. Nós temos que sempre acreditar que o ser humano, mesmo que ele esteja envolvido em coisas estranhas e ruins, nós não devemos aplicar a eles a sentença, porque Deus não aplicou ainda. O juízo final vai chegar, aonde Deus vai julgar a todos. Agora nós precisamos ter a mesma misericórdia que Deus tem para com a gente tem que ter com o próximo. Às vezes tem pessoas que, por causa de R$5, ele assassina o seu próximo. Você está entendendo? Ou tem pessoas, porque ouviu o desagradável, ele não fala mais com aquela pessoa. Tem pessoas que, aqueles que não conversam com seu irmão dentro de uma igreja. E estão todos trabalhando, produzindo, talvez é um excelente obreiro, uma excelente mulher, que tem feito grandes obras para o reino de Deus, mas tem situações mal resolvidas, que acha que o outro foi injusto. Mas nós temos que ser misericordiosos, assim como o Pai foi com a gente. Talvez eu acho que só o outro está devendo, mas eu estou devendo também. Este homem aqui devia 10 mil talentos. Vamos botar que ele devia entre 300 a 500 mil reais, só que ele cobrou 100 reais o outro. Você está entendendo? Então é necessário nós termos esse sentimento que Jesus falou assim, ó. Se nós aqui, ó, o verso 35, assim vos fará também o Pai Celestial, se de coração não perdoardes a cada um seu irmão as suas ofensas. Alguém te ofendeu? Perdoa. Chame a reconciliação. Talvez isso está te fazendo mal, você não está sendo uma pessoa assim, você está tendo problemas, talvez ressentimentos, mágoas, angústias profundas, e você precisa perdoar o seu irmão. Talvez você é uma pessoa talentosa, você é uma pessoa que tem boa saída,
é uma pessoa produtiva, é uma pessoa que tem capacidade de ir muito mais longe. Talvez você está travado por causa de uma situação mal resolvida na sua vida. Precisamos ter esse entendimento. Não, nenhum homem, nenhuma mulher vai perder a sua autoridade como pessoa por se chegar perto do seu próprio e falar: fulano, eu vim aqui para nós se acertar, porque a gente precisa ir para o céu, eu sei que eu errei mesmo. Se você errou, confessa: não, vacilei com você, vim aqui te pedir desculpa, vim aqui te pedir que você tenha misericórdia de mim, vamos acertar nossa vida para nós podermos se sentir bem, para nós ir para o céu. Pronto. Às vezes as pessoas se envolvem na questão: não, se ele não vir aqui na minha presença, eu não vou perdoar. Tem gente que acha que ele é dono do perdão. Está entendendo? Há aqueles que quando a pessoa chega: fulano, eu vacilei, eu errei mesmo, eu quero te pedir perdão. Não, te perdoo não. Mas prega, canta, ora por os enfermos. Você quer ouvir aquela mensagem que Jesus falou? Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos maravilha. Jesus vai dizer assim: eu nunca te conheci. Você quer ouvir isso? Preste muito bem atenção nisso. Não adianta fazermos muitas obras aqui, sermos elogiados até, e não sermos aprovados pelo Pai Celestial. Simplesmente porque não quisemos assumir uma postura que Jesus assumiu. A postura daquele que perdoa o infrator. O que Jesus falou com aqueles homens quando ele estava pendurado na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Você faria isso? Jesus perdoou um ladrão que estava do lado dele na cruz. O outro foi condenado porque não se humilhou ou entendeu que ali estava a salvação. Mas o outro entendeu: lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos buscar o entendimento sempre. Nós precisamos sempre buscar a misericórdia de Deus sempre, ter misericórdia com o próximo. Assim o ambiente onde nós estamos, a igreja, a comunidade onde estivermos, será uma comunidade de harmonia e paz, né? Tranquilidade. Não adianta você trocar de ministério com a situação mal resolvida. Isso não vai resolver os seus problemas. Temos que se perdoar aqui enquanto estamos vivos, antes que a trombeta toque, antes do soar da trombeta. Que Deus abençoe a sua vida e te dê a graça que você precisa, tá bom? Nós voltamos a conversar num próximo vídeo. Deus te abençoe e te guarde.